Patriotas, prestem muita atenção, porque o que está acontecendo nos bastidores de Brasília é grave, revoltante e precisa ser acompanhado de perto por todo brasileiro de direita. Novos detalhes vieram à tona sobre um encontro reservado entre Lula e o ministro Nunes Marques, justamente o homem que estará no comando do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2026. É isso mesmo que vocês ouviram. O presidente que pretende disputar a reeleição se encontrou reservadamente com o presidente do tribunal, que terá enorme poder sobre a campanha, sobre as redes sociais, sobre os candidatos e sobre tudo aquilo que poderá ou não circular durante o período eleitoral. Depois de tudo o que o Brasil viveu nos últimos anos, alguém realmente espera que o povo aceite uma aproximação dessas como se fosse algo normal? A velha imprensa pode tentar passar pano, pode tentar tratar isso como uma reunião institucional qualquer, mas a direita brasileira não é obrigada a fechar os olhos. Quando Lula se aproxima do presidente do TSE às vésperas de uma eleição presidencial, a população tem o direito de desconfiar, questionar e exigir explicações. Não se trata de inventar acusações. Trata-se de olhar para os fatos e perceber que existe uma proximidade perigosa entre quem pretende disputar o jogo e quem estará à frente do tribunal responsável por controlar as regras desse jogo. E a situação fica ainda mais preocupante, porque essa relação não envolveria apenas conversas sobre o funcionamento das eleições. Segundo as informações divulgadas, Nunes Marques teria ampliado seu espaço de diálogo com o Palácio do Planalto em assuntos de interesse do Judiciário, incluindo indicações para tribunais. De um lado está Lula, interessado em manter uma relação confortável com quem comandará a Justiça Eleitoral. Do outro está Nunes Marques, interessado em aumentar sua influência sobre nomeações importantes dentro do sistema judicial. É exatamente esse tipo de mistura entre política, poder e interesses pessoais que revolta o brasileiro trabalhador. Segundo reportagens, Nunes Marques teria procurado Lula para tentar emplacar seu juiz auxiliar, Henrique Gouveia da Cunha, em uma vaga de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 2023, Lula já havia indicado João Carlos Maier para uma vaga no mesmo tribunal, depois de um pedido atribuído ao ministro. O governo também indicou Carlos Brandão para o Superior Tribunal de Justiça, outro nome ligado ao entorno de Nunes Marques. É muita coincidência acontecendo ao mesmo tempo. Lula recebe o presidente do TSE, nomes próximos ao ministro ganham espaço e, no meio disso tudo, o Brasil caminha para uma eleição presidencial extremamente polarizada. E ainda existe outra informação gravíssima. Uma reportagem afirmou que Nunes Marques teria antecipado a Lula como pretendia votar em um processo envolvendo o governador Cláudio Castro. Segundo a publicação, o ministro teria informado que votaria pela condenação por abuso de poder político e econômico. Depois, o processo voltou ao plenário e Cláudio Castro foi declarado inelegível por 8 anos. Nunes Marques não respondeu à coluna quando foi procurado para comentar essas informações. É claro que não podemos afirmar como verdade aquilo que ainda precisa ser devidamente esclarecido, mas também não podemos fingir que uma notícia desse tamanho não existe. O povo brasileiro está cansado de ver Brasília funcionar dessa maneira. São reuniões reservadas, conversas de bastidor, acordos que ninguém conhece, interesses cruzados e decisões que afetam milhões de pessoas sendo tomadas longe da população. Depois, quando a direita questiona, o sistema tenta chamar todo mundo de extremista, golpista ou inimigo da democracia. É sempre a mesma conversa. Eles fazem tudo escondido, mas quem desconfia é que vira criminoso. Para Lula, é evidente que uma boa relação com o presidente do TSE é politicamente importante. Ele sabe que estará disputando uma eleição difícil, enfrentando uma direita organizada e milhões de brasileiros revoltados com seu governo. Ele sabe que qualquer decisão do TSE poderá atingir diretamente seus adversários. Uma ordem pode remover um vídeo, outra decisão pode derrubar uma publicação.
Um entendimento pode limitar o alcance de um candidato. Um processo pode resultar em inelegibilidade. E é justamente por isso que essa proximidade precisa ser tratada com enorme desconfiança. Do lado de Nunes Marques, a relação com Lula também poderia trazer vantagens. Segundo as informações publicadas, o diálogo com o Planalto aumentaria sua influência em discussões sobre temas do judiciário e indicações para tribunais. Em linguagem direta, enquanto Lula busca tranquilidade na área eleitoral, Nunes Marques poderia ampliar seu poder sobre futuras nomeações. Não estamos dizendo que houve uma troca comprovada. Estamos dizendo que a aparência dessa relação é péssima, perigosa e completamente incompatível com a transparência que deveria existir às vésperas de uma eleição. O advogado André Marsiglia também repercutiu o caso nas redes sociais e destacou o encontro entre Nunes Marques e Lula. A reação foi imediata porque milhões de brasileiros já não confiam mais no sistema. E como confiar depois de tudo o que vimos? Como confiar depois de censura, bloqueios, prisões, perseguições e decisões tomadas sempre contra o mesmo lado político? A esquerda pode tentar fingir que tudo é normal, mas quem sofreu na pele sabe muito bem que o peso da justiça nem sempre caiu da mesma forma sobre todos. Nunes Marques foi indicado ao Supremo por Jair Bolsonaro. Quando assumiu a presidência do TSE, tentou transmitir a imagem de que adotaria uma postura menos intervencionista do que aquela vista nas eleições de 2022. Segundo interlocutores, ele consideraria excessivo o nível de interferência adotado pela Justiça Eleitoral naquele período e não pretenderia repetir os mesmos critérios em 2026. Essa promessa, porém, já começa a ser colocada à prova. Uma das primeiras decisões de repercussão foi a retirada de um vídeo que associava Flávio Bolsonaro ao primeiro comando da capital e a supostos crimes financeiros. Nunes Marques determinou que o conteúdo fosse removido em até 24 horas. Segundo a decisão, o vídeo apresentava como fatos comprovados acusações que não tinham respaldo em investigação, denúncia ou sentença judicial. E aqui precisamos ser claros. Nesse caso, a decisão foi correta. A esquerda não pode fabricar uma ligação criminosa contra Flávio Bolsonaro, jogar essa mentira nas redes sociais e depois se esconder atrás da liberdade de expressão. Liberdade de expressão protege opinião, crítica, sátira e discurso político duro. O que ela não protege é a invenção de crimes apresentada como se fosse verdade comprovada. Durante anos, a esquerda acusou a direita de espalhar desinformação, mas agora vemos militantes petistas criando conteúdos que associam adversários a facções criminosas sem apresentar provas. A hipocrisia é escancarada. Quando um conteúdo atinge Lula ou o PT, eles exigem retirada imediata, punição, investigação e até prisão. Quando a mentira é usada contra Bolsonaro ou sua família, chamam de liberdade de expressão, humor ou crítica política. A decisão também proibiu a republicação do vídeo e de versões alteradas, criadas para escapar dos mecanismos de identificação das plataformas. Nunes Marques afirmou que acusações criminais precisam estar acompanhadas de provas. Segundo a decisão, não existia indiciamento, denúncia ou condenação atribuindo pessoalmente a Flávio Bolsonaro crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, peculato ou ligação com o PCC. Essa medida mostra que, pelo menos nesse caso, Nunes Marques entendeu a diferença entre crítica política e acusação criminosa falsa. Porém, ela também revela o tamanho do poder que estará nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral em 2026. Hoje, o tribunal pode derrubar uma mentira contra Flávio Bolsonaro. Amanhã, o mesmo mecanismo poderá ser usado para remover uma denúncia legítima contra Lula, contra o PT ou contra ministros do STF. E é aí que mora o perigo. O problema não está apenas na existência de regras contra conteúdos falsos. O problema está em quem vai interpretar essas regras. Quem vai decidir o que é mentira? Quem vai definir o que é uma crítica legítima? Quem vai separar uma sátira de uma informação manipulada?
quem vai determinar se um vídeo deve permanecer no ar ou ser eliminado. Depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos, a direita tem todos os motivos do mundo para desconfiar. O Tribunal Superior Eleitoral assinou acordos com diversas plataformas digitais, entre elas Meta, Google, X, TikTok, LinkedIn, Telegram e Quai. Empresas ligadas à inteligência artificial também passaram a integrar um programa permanente de enfrentamento àquilo que o tribunal classificar como desinformação. Segundo o TSE, o objetivo é identificar perfis falsos, robôs, redes coordenadas, conteúdos manipulados e ataques cibernéticos contra candidatos. No papel, tudo parece muito bonito. Eles sempre apresentam essas medidas usando palavras bonitas como democracia, segurança, proteção eleitoral e combate à mentira. Mas a direita brasileira já aprendeu que, muitas vezes, por trás dessas palavras, existe uma máquina de controle. Uma máquina capaz de diminuir alcance, retirar vídeos, desmonetizar canais, suspender perfis e silenciar opiniões incômodas. Antes de continuarmos, eu quero pedir a você que está assistindo para se inscrever agora no Voz Patriota. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Quanto maior for a tentativa do sistema de controlar aquilo que circula nas redes sociais, maior precisa ser a nossa união. Aqui, nós não somos isentões. Aqui, nós não ficamos em cima do muro. O Voz Patriota está do lado da direita, do lado da liberdade e do lado de todos os brasileiros que estão cansados dos abusos da esquerda e do sistema. O TSE afirma que esses acordos não retiram a autonomia das plataformas e não substituem decisões judiciais. O tribunal também pretende desenvolver ferramentas para identificar textos, imagens, áudios e vídeos produzidos ou manipulados por inteligência artificial. Além disso, magistrados e equipes técnicas serão capacitados para lidar com esse tipo de conteúdo durante as eleições. É verdade que a inteligência artificial poderá ser usada para fabricar vídeos falsos, áudios manipulados e cenas que nunca aconteceram. Isso precisa ser combatido. Ninguém está defendendo fraude digital. O que estamos dizendo é que a desculpa da inteligência artificial não pode virar um cheque em branco para que o TSE controle todo o debate político do país. Imagine uma denúncia verdadeira contra Lula sendo retirada porque alguém decidiu classificá-la como desinformação. Imagine um vídeo criticando o STF sendo derrubado porque um magistrado considerou o conteúdo ofensivo. Imagine um canal de direita perdendo seu alcance no meio da campanha porque uma plataforma recebeu uma orientação do tribunal. Esse é o risco que precisa ser discutido. Nunes Marques declarou que a democracia depende da liberdade com que cada eleitor forma sua própria convicção. Perfeito. É exatamente isso. O eleitor precisa ter acesso a informações, opiniões e críticas de todos os lados. Porém, ao mesmo tempo, o ministro defendeu o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle do fluxo de informações. Controle do fluxo de informações. Prestem atenção nessa expressão. O brasileiro já viu esse filme. Sempre começa com a promessa de combater mentiras. Depois, começam a decidir quais opiniões podem circular. Em seguida, retiram conteúdos, suspendem perfis, bloqueiam contas e transformam críticas políticas em supostas ameaças à democracia. A democracia não pode depender daquilo que meia dúzia de autoridades permite que o cidadão veja. O povo brasileiro não precisa de um tutor. O eleitor não é uma criança incapaz de analisar informações. O brasileiro precisa ter liberdade para ouvir todos os lados, formar sua opinião e decidir em quem votar. Quando o Estado começa a escolher aquilo que a população pode ou não pode assistir, a democracia já está em perigo. Enquanto Nunes Marques tenta transmitir uma imagem de menor intervenção, Alexandre de Moraes continua se movimentando nos assuntos eleitorais. Uma reportagem publicada em 18 de julho afirmou que Moraes pretende acompanhar atentamente as decisões da Justiça Eleitoral. Ele também determinou que o Ministério Público Eleitoral analisasse uma possível propaganda antecipada envolvendo Flávio Bolsonaro.
O caso envolve a leitura de uma carta escrita por Jair Bolsonaro, na qual o ex-presidente apresentou seu filho como um nome preparado para disputar a presidência da República. A representação foi apresentada pelo PT, pelo PV e pelo PCdoB. Ou seja, partidos da esquerda acionaram o sistema contra uma manifestação política da família Bolsonaro, e o caso rapidamente avançou. A esquerda pode fazer campanha todos os dias. Lula pode utilizar eventos, cerimônias, viagens, discursos e toda a máquina do governo para atacar adversários e promover sua imagem. Mas quando Bolsonaro escreve uma carta apresentando Flávio como uma possibilidade eleitoral, o PT corre para acionar a justiça. É sempre a mesma coisa. Para a esquerda, tudo pode. Para a direita, qualquer frase vira investigação. Essa movimentação foi interpretada como um sinal de que Alexandre de Moraes pretende continuar exercendo influência direta sobre os assuntos eleitorais, mesmo com Nunes Marques defendendo uma atuação menos intervencionista. A direita precisa estar atenta, porque o sistema não vai entregar o controle facilmente. A situação ficou ainda mais revoltante quando Alexandre de Moraes impediu uma visita do presidente argentino Javier Milei a Jair Bolsonaro. A defesa havia solicitado que o encontro acontecesse no dia 25 de julho, durante uma passagem de Milei pelo Brasil. Moraes considerou o pedido prejudicado porque havia suspendido por 30 dias as visitas ao ex-presidente, mantendo exceções apenas para médicos e advogados. Além disso, foram proibidos encontros com finalidade político-eleitoral até o encerramento das eleições de 2026. É difícil não enxergar isso como uma tentativa de isolar politicamente Jair Bolsonaro. Estamos falando de um ex-presidente da República impedido de receber o presidente da Argentina. Javier Milei não é um militante qualquer. Ele é o chefe de Estado de um país vizinho, eleito democraticamente pelo povo argentino. Nicolas Ferreira questionou como as eleições poderiam ser levadas a sério diante de uma decisão como essa. E ele tem razão em levantar essa pergunta. Como falar em igualdade eleitoral quando um dos maiores líderes da direita brasileira está isolado, impedido de receber aliados políticos e constantemente submetido a novas restrições? Enquanto isso, Lula circula livremente, utiliza a estrutura do governo, participa de eventos, faz discursos políticos e se reúne com quem quiser. É uma diferença escancarada. De um lado, o candidato do sistema com toda a máquina pública à sua disposição. Do outro, Bolsonaro sendo isolado, vigiado e impedido até mesmo de receber aliados internacionais. Uma gravação antiga, mostrando uma discussão entre Nunes Marques e Alexandre de Moraes, também voltou a circular. O episódio ocorreu em maio de 2023, durante um julgamento envolvendo publicações que relacionavam Lula e o Partido dos Trabalhadores ao caso Celso Daniel. Os dois ministros divergiram sobre investigações e referências a uma possível relação do partido com o crime organizado. Mesmo sendo uma discussão antiga, o vídeo mostra que Nunes Marques e Moraes já entraram em confronto dentro do plenário. Agora, a pergunta é se Nunes Marques terá coragem de manter uma posição independente diante da pressão gigantesca que receberá do STF, do governo Lula e do sistema. Segundo informações divulgadas, Gilmar Mendes já teria dado uma bronca no ministro por causa de uma disputa eleitoral em Roraima. Outros integrantes do Supremo também passaram a acompanhar de perto suas decisões sobre propaganda, pesquisas e desinformação. Isso mostra que Nunes Marques não estará comandando o TSE sozinho. Haverá pressão de todos os lados. O governo Lula estará de olho. Alexandre de Moraes estará de olho. Gilmar Mendes estará de olho. Os partidos da esquerda estarão de olho. A imprensa militante estará de olho. As plataformas digitais estarão conectadas ao tribunal. E no meio disso tudo, a direita terá que lutar para não ser novamente esmagada por um sistema que claramente não trata todos da mesma forma. A grande pergunta é simples. Nunes Marques ficará do lado da lei e da liberdade ou acabará cedendo às pressões do sistema?
Ele realmente conduzirá o TSE de maneira equilibrada ou repetirá aquilo que vimos em 2022? Vai proteger a liberdade de expressão ou permitirá que o combate à desinformação se transforme em censura política? A direita não pode confiar cegamente em ninguém. O fato de Nunes Marques ter sido indicado por Jair Bolsonaro não significa que ele esteja acima de qualquer questionamento. O encontro reservado com Lula precisa ser esclarecido. As conversas sobre indicações precisam ser explicadas. Os acordos com plataformas precisam ser fiscalizados. Cada decisão de retirada de conteúdo precisa ser analisada com lupa. O Brasil caminha para uma das eleições mais tensas de sua história. Lula sabe que enfrenta rejeição, desgaste e uma direita que continua viva. A esquerda sabe que Bolsonaro, mesmo perseguido e isolado, ainda possui enorme influência sobre milhões de brasileiros. E o sistema sabe que as redes sociais são o principal espaço onde a direita consegue furar o bloqueio da velha imprensa. Por isso, a batalha de 2026 não será apenas nas urnas. Ela será travada nas redes sociais, nos tribunais, nos algoritmos, nos canais de comunicação e no controle da informação. A esquerda vai tentar usar todas as ferramentas possíveis para permanecer no poder. O STF continuará se apresentando como árbitro da democracia. E a grande imprensa continuará passando pano para tudo aquilo que interessa ao sistema. Cabe à direita permanecer unida, vigilante e corajosa. Não podemos aceitar censura disfarçada de combate à desinformação. Não podemos aceitar perseguição disfarçada de defesa da democracia. Não podemos aceitar que Lula utilize sua proximidade com autoridades para obter vantagens políticas. E não podemos permitir que o STF continue agindo como se estivesse acima de qualquer crítica. O povo brasileiro precisa acordar. A democracia não pertence a Lula, não pertence ao PT, não pertence ao STF e não pertence ao TSE. A democracia pertence ao povo. Quem escolhe o presidente é o cidadão. Quem decide o futuro do país é o eleitor. Nenhuma autoridade tem o direito de manipular o debate, esconder informações ou silenciar um lado político. Muito obrigado a todos que acompanharam este conteúdo até o final. Continuem firmes com o Voz Patriota, porque aqui nós não vamos passar pano para Lula, para a esquerda, para o STF, nem para o sistema. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe a sua opinião nos comentários. Você confia que as eleições de 2026 serão conduzidas com transparência ou acredita que o sistema já está preparando o terreno para proteger Lula e atacar novamente a direita? Que Deus abençoe cada patriota e que Deus abençoe o nosso Brasil.